Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 18, dos versículos 25 ao 27. E aqui nós temos um primeiro momento em que Pedro nega a Jesus. Na verdade, um segundo momento, né? O primeiro é quando ele estava no portal de entrada do local do palácio ali do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote. Então, diz aqui no 25 que Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. E alguns dos que estavam ali, né, em um outro trecho do evangelho, diz que uma moça que tomava conta do portão, na hora que ele foi chamado para entrar, perguntou se ele não era um dos discípulos. Ele disse que não, né? E no 26 fala que um dos servos do sacerdote principal, né, que era parente de Malco, também olha para Pedro e Malco, se você se lembrar, foi aquele que teve a orelha decepada, né? Quando Jesus foi preso. E ele vê Pedro, parente de Malco, e diz: olha, eu não vi você lá no jardim com esse homem aqui dentro, né? E Pedro nega novamente, e aí o galo canta e ele se lembra daquilo que Jesus havia falado para ele no jantar, né, da Páscoa, enfim, momentos antes, horas antes. E ele se lembra de que ele negou, de que Jesus disse que ele negaria, né, que o conhecia, e de fato negou aqui, como nós vemos. E isso traz um profundo remorso dentro de Pedro. Mas o remorso, ele é um sentimento que ele não pode fazer parte da caminhada, da jornada espiritual do cristão. Existem muitos cristãos que, por conta de ensinamentos às vezes moralistas de igrejas ou de pessoas que ficam, entre aspas, exortando, né, e ficam ali no pé da pessoa: olha, pecado, pecado, pecado. Tem gente que só fala de pecado, a pessoa não conheceu ainda o Jesus que liberta do pecado, ela só fala de pecado. Então, existem algumas pessoas que, por muito ouvirem isso e por conviverem às vezes com uns cristãos que são um pouco mais moralistas, enfim, eles, quando cometem algum erro, algum pecado, quando falham, né, o pecado significa errar o alvo. Você tem um alvo e você erra esse alvo, então você peca. Seria essa a ideia. Quando isso acontece, a pessoa fica com esse sentimento de remorso. E o remorso, ele não é um sentimento bom. Enfim, inclusive porque ele traz ele acarreta problemas emocionais, mas não é nem nisso que eu quero entrar. Ele não é bom porque ele é uma negação da obra de Jesus, né? Pedro, ele sente muito remorso aqui, mas depois ele é levantado como talvez o principal dos apóstolos, né? A pedra, aquele que fundamenta, que pavimenta ali o início da igreja, que se levanta lá em Atos 2 e prega para milhares de pessoas ali, para muitas pessoas, e traz uma mensagem especial para os judeus, para que os judeus entendam que eles tinham a revelação nas mãos através das palavras do Antigo Testamento, e depois tinham a revelação na sua frente, convivendo com você, que era o próprio Jesus. Enfim, Pedro vence isso, e quando ele vence, ele é impulsionado, né, a levar a mensagem, a ser aí esse grande apóstolo que ele foi. Talvez, né, eu considero até maior do que Paulo, fez uma obra mais ainda grandiosa do que Paulo, apesar que Paulo também fez, né, são os dois principais, talvez os dois maiores. Mas o remorso, ele apaga dentro de nós aquilo que Jesus fez. Quando você erra, quando você peca, não tenha remorso. Tenha coragem de chegar e pedir perdão. Não fique remoendo aquilo que você fez, né? Aquilo que às vezes a sua consciência acusa você. Claro, a ideia é pedir perdão e buscar não errar mais o alvo, né? Não pecar mais. Mas é claro, muitas vezes nós vamos acabar errando o alvo, da mesma forma, de uma outra forma. Mas o que nós temos que ter muito bem fixados dentro de nós é que a obra de Jesus, ela é
perfeita e ela é completa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe espaço para a condenação, não existe espaço para inclusive o remorso, não existe espaço para acusação. Ninguém deve acusar você de nada. Quem julga você e quem perdoa você é Deus, não são as pessoas. Então, muitas vezes, até o fato das pessoas falarem as coisas, jogarem as coisas nas nossas caras, faz com que esse remorso seja gerado. Esse sentimento ruim, ele fique dentro de nós, fique ali remoendo, né? Mas não permita nem que a sua consciência, nem que pessoas, nem que ninguém faça isso. Porque a obra de Jesus ela é completa e ela é santificante e ela é curadora. Então, que através do choro de Pedro e da falha que ele comete aqui, do alvo que ele errou quando ele covardemente negou que conhecia Jesus, que isso seja um exemplo para nós do que não fazer, né? O que não fazer, não pecar, Ítalo, também, mas principalmente não ficar se culpando, não permitir que o sentimento de remorso ele entre, porque uma vez que ele ocupa o espaço no nosso coração, o perdão de Jesus, a palavra que cura, que sara, que restaura, ela não consegue entrar. Por quê? Porque nós só temos espaço para o remorso. O remorso está ocupando todo o espaço ali. Então peça perdão. Faça usufruto daquilo que foi entregue a você. A remissão completa dos pecados. A religação completa a Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.